Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu conheci a Ágata na viagem que eu fiz para a casa da minha tia em São Paulo. E eu, carioca da gema, acostumado à leveza da vida no Rio, fui pego de surpresa por uma paulistinha de tirar o fôlego, sabe? A gente se curtiu de tal forma que no começo eu realmente pensei que estava apaixonado. E sempre que eu podia, eu voava para Sampa para ver a Ágata. Olha, estava tudo muito bom para ser verdade. Até que de repente ela engravidou. E como eu ainda era muito imaturo, eu fui me afastando. E quando ela me ligava, eu não atendia. E uma noite, com uns goles a mais na cabeça, eu atendi o telefone e falei para ela que não estava pronto para ser pai. E que sentia muito por tudo aquilo, porque eu era jovem demais, morava longe e não ia conseguir assumir aquela responsabilidade. E eu desliguei o telefone como se o filho fosse só dela e não toquei naquele assunto em casa, porque para mim ele tinha morrido ali. Bom, eu era filho de pais separados e o meu pai foi muito sacana, sabe? Ele era viciado em sexo e chegou ao ponto de gastar todo o salário dele com garotas de programa. E a mamãe, quando soube, deu um cartão vermelho para ele. E saiu de casa, sabe? Já que o aluguel era muito alto só para ela. E então ela alugou um pequeno cômodo perto da garagem de ônibus onde ela trabalhava. E lá começou uma nova vida com a ajuda de Deus. E ela aprendeu a não dar mole para ninguém e acabou se tornando uma mulher forte. E em casa, ela era a autoridade máxima. E sabe, os meus irmãos e eu andávamos pianinhos com ela. E os parentes que nunca ajudaram com um grão de arroz começaram a especular sobre a sexualidade da nossa mãe por causa da postura dela. E quando íamos na casa da minha avó materna, a gente saía de lá chorando porque as minhas tias e os meus primos diziam que a mamãe era sapatona e riam da nossa cara. E mais pra frente, eles acabaram, acertando. Eu não sei se a minha mãe sempre foi lésbica ou não, mas eu sei que ela acabou se apaixonando por uma passageira, a Jane. Olha, ela não era de se jogar fora, era uma morena bonita pra caramba, que até quando ela aparecia em casa, os meus amigos ficavam doidão de tão bonita que era a moça. E quando as duas resolveram morar juntas, a gente se levantou contra aquela pouca vergonha, sabe? A gente não queria ter uma mãe lésbica, inclusive deixamos claro que se ela quisesse viver com uma outra mulher que fosse para bem longe da nossa casa. E a minha mãe deixou a gente dizer tudo, mas tudo que estava entalado na garganta. E quando nos calamos, ela se virou para nós e falou que a casa era dela e que havia comprado com o suor do seu trabalho. E tudo ali era dela, conquistado com incontáveis horas ao volante. E, portanto, os incomodados que se mudassem. Mas como a nossa mãe era do tipo de pessoa que detestava brigas e indiretinhas, ela tomou uma decisão e construiu 2 cômodos no fundo do quintal. Colocou as camas lá, montou uma cozinha simples e nos entregou a chave. E então, sem rodeios, disse que ninguém era obrigado a conviver com as escolhas dos outros. E por isso, agora nós tínhamos o nosso próprio espaço. E que não era pra gente se esquecer de cuidar dele, viu? Porque dali pra frente
ela iria cuidar somente da casa dela. E se 3 marmanjos quisessem comida, roupa limpa e um lugar decente para morar, que a gente se virasse. Porque ela não iria mais carregar calango nas costas e ainda deixou bem claro que havia separado as contas de água e de luz. Se não pagássemos, ficaríamos no escuro e sem água. E sabe de uma coisa? Na época, eu achei que ela estava sendo inconsequente. Como podia trocar uma mulher por nós? Mas hoje eu entendo que aquilo não foi impulso, foi algo pensado. Porque eu e os meus irmãos éramos folgados, viu? Exploradores. Sugávamos a energia da nossa mãe sem nenhuma consideração. Ela chegava cansada do trabalho e ainda tinha que cuidar da casa, enquanto a gente só exigia mais e mais. E isso que éramos 3 adolescentes espaçosos. Olha, nós não queríamos nada com nada. E mesmo a mamãe pegando no nosso pé. Mas tudo mudou quando vimos a cobra fumar. E aí, meu bem, cada um foi atrás de um emprego e pegou a primeira coisa que apareceu, porque as contas não esperavam e no final do mês os boletos sempre venciam. E diante dessa nova dinâmica familiar, aprendemos a respeitar a Jane também, porque olha, pensa numa mulher batalhadora e esforçada. Para conseguir pagar a faculdade, ela ainda trabalhava na feira nos finais de semana. E com todo esse esforço, ela conseguiu se formar em biomedicina. Mas não parou por aí não, viu? Ainda incentivou a mamãe a estudar também, para que pudesse conseguir um trabalho menos pesado. E assim a minha mãe fez ciências biológicas e se tornou professora de ciências. E vendo as duas mudarem o rumo de suas vidas, nós também não ficamos para trás. O meu irmão Heitor fez um curso de mecânica de automóveis e o Henrique mecânico em moto. E juntos alugaram um salão e meteram as caras e deram muito certo. E eu fiz segurança do trabalho. E depois de procurar, eu encontrei uma vaga em uma transportadora e amava o que fazia. Enfim, e quando a Agatha me contou sobre a gravidez, eu tentei esconder pelo máximo de tempo que eu pude. Mas não adiantou porque a minha tia, a irmã da minha mãe, ligou em casa e contou tudo. E como a mamãe sempre foi do tipo que se erra tem que consertar, ela me chamou para uma conversa. E dessa vez, longe dos meus irmãos e da Jane. Olha, foi um papo só entre eu e ela. E ela perguntou se eu achava bonito o exemplo do meu pai. Se eu gostava da forma como ele era com a gente, ou melhor, como ele não era. E mesmo entendendo tudo o que ela estava dizendo, eu ainda não achava certo ter que me casar, assumir a criança e pedir para minha mãe não se meter na minha vida, já que eu nunca me metia na dela. E ela respondeu que não queria se intrometer, mas como mãe, o papel dela era alertar, abrir os meus olhos e me mostrar o caminho. E ela me disse que não estava fazendo aquilo para tentar mandar em mim, mas porque me amava e queria o meu bem. E falou que tinha sido muito difícil para ela nos criar sozinha, que mesmo com o meu pai dando pensão, no final todas as responsabilidades ficavam só para a mulher. E me perguntou se eu achava justo a Agatha carregar toda aquela responsabilidade sozinha, sendo ainda mais nova do que eu. E eu não falei nada, fiquei em silêncio refletindo sobre tudo que ela havia me dito. Mas a vontade de não obedecer era gigantesca. E para tentar me afastar daquela tentação de montar uma família, eu ia para a praia. E foi lá que eu comecei a notar as cenas que faziam eu pensar ainda mais. Porque
Eu vi um pai passeando com o seu filho, o outro colocando o protetor solar, um gritando o nome da criança porque ela saía correndo pela praia. E sabe, parecia uma coisa. E para piorar, na transportadora, de repente, todo mundo tinha virado pai. E o assunto favorito dele, sabe qual era? Filhos. E na empolgação, eu acabei caindo na bobagem de contar que ia ser pai. E como lá todos eram homens mais maduros, de cabeça boa, eu fiquei com vergonha de dizer que não queria assumir a responsabilidade. E acabei dizendo que estava pensando em como trazer a mãe do meu filho para o Rio, já que a família toda dela era de São Paulo. E numa só voz, eles me disseram que a mulher tinha que acompanhar o homem e que eu teria que ser firme, e cada um foi dando o seu testemunho e mostrando o lado bom de ter um filho, de ter uma família. E sabe, depois de alguns meses, eu liguei para a Ágata e ela me atendeu numa boa, sem me xingar, sem me ofender. Contou que no começo o pai dela fez um escarcéu, mas que naquele momento tudo estava tranquilo. Perguntei se ela estava com raiva de mim e ela respondeu que no início sim, mas conforme o bebê foi crescendo, ela não queria carregar nenhum sentimento negativo que pudesse causar problemas. E foi aí que ela me liberou perdão. E sabe de uma coisa? A Agatha também falou que tinha lido bastante sobre mãe solo, o que deu força para ela lutar por si mesma e pelo bebê, e se insistir para que alguém ficasse com ela à força. E finalizou que nada obrigado era bom. E eu nem sabia direito como dizer o que estava pensando. Mas quando ela me falou que precisava desligar, eu perguntei se poderia ir a São Paulo para conversarmos pessoalmente. E ela respondeu que sim, que as portas da casa dela estavam abertas para uma conversa saudável e madura. Bom, e antes de viajar para São Paulo, eu conversei com a mamãe e com a Jane sobre a ideia de reatar com a Ágata e tentar trazê-la junto com o bebê para o Rio, para construir a nossa família. E elas super me apoiaram. E com esse apoio eu convidei a minha mãe para me acompanhar e ela topou. Sabe, quando eu cheguei lá, o pai dela não estava muito receptivo. E para evitar conflitos, sabe, e conseguir ter uma conversa com ela em paz, eu acabei mentindo, dizendo que estava em viagem a trabalho, mas que nunca abandonaria a mulher que eu amava e o meu filho. E para ser sincero, essa parte era verdade. Eu realmente amava a Ágata. E foi só assim que conseguimos conversar. E quando a minha mãe e os pais da Ágata conversavam, nós dois nos sentamos para decidir o nosso futuro. Olha, eu fiz a proposta para ela de vir comigo para o Rio de Janeiro, para que juntos formássemos a nossa família. E ela aceitou de boa. No entanto, a mãe dela pediu para esperar até o neném nascer para poder nos ajudar, já que cuidar de um bebê recém-nascido não era fácil. E eu perguntei para minha mãe o que ela achava, e ela achou justo, afinal, o que eram mais 2 meses. E enquanto ela ficou em São Paulo, eu fui providenciar tudo. Alugar uma casa, comprar móveis, mas tudo isso eu tive o apoio da mamãe e da Jane, que me ajudaram a cada passo. E foi aí que eu voltei algumas vezes a São Paulo, inclusive para casarmos no cartório, conforme a mãe dela queria. E quando meu filho resolveu vir ao mundo, eu estava lá, do lado deles. E confesso que foi o momento mais especial da minha vida. Era como se uma nova parte de mim fosse ativada. Uma parte que eu não sabia nem que existia até ver o rostinho do João Gabriel pela primeira vez.
Olha, eu transbordei de amor, sabe? Eu fiquei um pai bobo e apaixonado exatamente como eu queria que o meu pai fosse. Bom, trouxe minha família para o Rio de Janeiro e me esforcei ao máximo para ser um bom marido. A Agatha, com o seu jeito tranquilo e a sua busca pela paz, me ajudou a me tornar um homem mais equilibrado. Hoje eu não tenho dúvidas de que fiz a escolha certa, porque eu amo a minha esposa, amo o meu filho e todos os dias eu faço questão de dizer isso a eles.